meus lindos! Eu sou Ivana Regina, mestre oraculista, há 24 anos nesse caminho, nessa trajetória. E hoje eu quero falar para vocês, não sobre os oráculos que me acompanham em todos esses anos, mas quero falar desta, vou chamar de preciosidade. Essa bola de ametista, né? E não necessariamente só sobre ela, mas trouxe ela porque ela iniciou essa minha trajetória. Ela me trouxe essa conexão com esse universo poderoso e que a Mãe Natureza nos beneficia, né? E a gente vai falar muito, não só sobre ela, mas sobre formatos, sobre que tipo de pedras você poderia utilizar em várias ocasiões, né? Vocês podem observar, né? Desde anéis, brincos, acessórios. Eu trouxe aqui uma também que é bem especial. Depois eu vou falar para vocês sobre ela. Tô emocionada. A minha cabeça, ela tá com mais palavras do que a minha boca consegue pronunciar. Então, opa! E eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu sou assim, né? E quanto mais verdadeiro a gente for, melhor para a gente, para as pessoas à nossa volta. E para mim é muito gostoso falar sobre isso, porque quando eu entrei em contato com os oráculos, foi muito interessante e impactante na minha vida. Quem conhece minha história sabe disso, mas quando eu entrei em contato com ela, ou com elas entraram de mansinho. Não foi assim tão impactante quanto os oráculos. Elas foram entrando de mansinho. Primeiro num anel, depois num colar, num pingente, numa pulseira, num modismo. Eu não sou de acompanhar modismos desde que seja interessante para mim, né? Então, houve um período em que as pulseiras de bolinha de pedra virou um modismo, mas entrei nesse modismo porque era interessante, né? Eu tinha uma de cada cor e às vezes eu tinha isso aqui, pareciam braceletes. E cada uma delas tinha uma função quando eu as colocava, né? Da mesma maneira hoje. Então, este anel, ele está aqui com uma função, estes anéis estão aqui com uma função, esses brincos, esta bola. Por quê? Porque eu fui buscar conhecimento. Eu não sou uma pessoa de aceitar as coisas como elas se mostram ou porque tem que. Muito ao contrário, né? E eu tenho uma sensibilidade muito grande com elas. E você já deve ter ouvido falar que não é você quem as escolhe. Elas te escolhem. E foi o que ocorreu comigo com esta bola. Por isso que eu resolvi trazê-la, porque é o meu quequê. Essa bola, ela está comigo desde 89. Muitos de vocês talvez não tivessem nem nascido quando ela piscou para mim e falou: quero ir com você. Eu fui visitar uma loja, 3 andares de pedras cristais, pedras preciosas, semi-preciosas, e andei por aquilo, saí de lá meio zonza, né? Porque você sabe que aqui tem uma energia poderosa. Você imagina 3 andares de pedras brutas, pedras de todos os tipos que você pode imaginar. E pela sensibilidade, nossa, eu saí de lá meio assim, tá? Mas de todas elas, para iniciar a minha trajetória neste caminho, foi ela que me chamou. Ela piscou para mim. E porque eu a trouxe, não só por isso, para te mostrar, mas talvez você não consiga ver, né? Porque está bem distante da câmera. Mas quando eu adquiri, ela era
totalmente translúcida. Era roxa e violeta ao mesmo tempo, mas totalmente translúcida. E hoje ela está cheia de cortes internos, nenhum externo, tá? Não chegou a atingir a superfície dela, mas ela tem névoas, ela tem cortes internos, ela tem arco-íris. Formou-se aqui alguns arco-íris. Ela tem espelhos que foram criados aqui dentro. O que é isso, Ivana? O que ocorreu com ela? Isso tudo que está aqui dentro conta a minha história. A minha história de vida, tudo que eu passei. Pontos positivos de conquistas, pontos de crescimento, pontos de frustração, decepções, mágoas, ressentimentos. Ah, você já teve? Todos tivemos, tá? E quem disser que você não deve, observa melhor, porque faz parte da condição humana, são as emoções. Né? O que a gente não pode é negar, não pode também dar vazão a ponto de nos atrapalhar. Mas identificar que existe, opa, é outra história. Então, aqui tem a minha história de vida. Desde 89. Antes disso, mas de 89 para cá. Tudo o que eu já passei. Então, existe uma forma, assim, de você se conectar, né? E entender todo esse processo. Existe um pedacinho aqui ainda que está bem translúcido. Existe uma formação aqui, um corte interno que quase chegou a afetá-la no externo. E foi uma situação bem complicada pela qual eu passei. Então, mas aqui mostra as minhas superações também. Autossuperações. E se você tem na sua casa, não uma bola, mas uma pedra, um cristal, uma pedra preciosa, semi-preciosa, ou seja lá qual for, observa. E tente se lembrar, quando você adquiriu, como ela era e como ela está agora. E ela vai te contar a tua história, desde o tempo que ela começou a estar com você até hoje, né? E como a ametista é uma pedra de transmutação, de transformação, eu posso dizer que ela me auxiliou em grande parte desses processos pelos quais eu passei. E por ser uma bola, né? Ela irradia para todo o ambiente onde ela está. Porque o formato também fala sobre não a função, mas o objetivo ao qual ela se predispõe. Então, toda bola vai irradiar, vai purificar, vai... O quê? Depende. Depende das propriedades daquela pedra, depende das funções às quais ela está direcionada, depende da programação que você fez. O que é isso? A função dela. Como eu disse, a ametista é a transmutação, é a transformação. Ela pode funcionar como purificação? Pode. Pode funcionar como uma proteção, numa transmutação? Pode. É a pedra que está associada também ao caminho da espiritualidade. Né? O roxo, o violeta. Então, eu preciso programar quando eu adquiro. Ou não. E deixar que ela fique ali, por exemplo... Uma pedra maior na sua casa, ela vai embelezar o ambiente, mas também vai cumprir a função dela. Que função? A função que ela está direcionada. Se você quer uma função específica, você vai programar, tá?
ok? Por isso que esse bebê está aqui hoje, né? Me acompanhando, tá? Um olho de tigre, né? Que é a pedra da proteção. É a proteção. Mas também é a pedra da força, está associada à terra. É a pedra que fala da proteção? Fala da proteção. Você quer proteger aqui esta região, né? Que é a tua comunicação, que é a tua expressão. Uma gargantilha de bolinhas de olho de tigre. Aqui nessa região, foi o que eu disse, cada uma tem uma função, tem. Por que que esta bola, né, que é quartzo fumê, não está aqui no meu cardíaco, como seria normal, mas eu não sou normal e vocês sabem disso. Ela está aqui no meu plexo. Porque a função dela, nesse sentido, hoje ou neste momento da minha vida, é não permitir que as minhas emoções venham em ondas e me atrapalhem. Porque a gente sabe que as emoções nos atrapalham. Então, não posso permitir isso agora. Eu preciso da minha mente estratégica, eu preciso criar. Opa, então ela vem aqui. Se eu sei que aqui essa é das minhas emoções. E o quartzo fumê me traz para a terra. Eu vou combinar essas duas energias e vou determinar isso. Pronto, ela está cumprindo a função dela aqui. Nos meus sentimentos, subo e venho para cá. Posso fazer isso? Pode. Só que é aquilo que eu sempre falo para vocês. O grande problema, muitas vezes, é o conhecimento superficial. É aquele meio conhecimento. Porque eu sei de algumas pedras que as pessoas têm um preconceito absurdo com relação a elas. E elas são fabulosas. Como proteção, como defesa, como afastar. Por exemplo, a ônix negra, é uma pedra que afasta. O quê? Aquilo que você determinar. Mas o princípio é afastar situações negativas, principalmente pessoas. Então, você quer afastar pessoas negativas ou de polo negativo da tua vida? Ônix. Mas define o que você quer afastar. Porque ela vai afastar todo mundo. Não é isso que eu quero. Ok. Quero afastar pessoas, situações negativas da minha vida. Quero situações mais leves. Ônix. Agora, você está procurando um amor. Está aberto para um relacionamento. Tá? Você vai ficar usando ônix. Não vai. Porque é contrário àquilo que você está buscando. Aqui. Hoje eu vim equipada. De brincos a anéis. Por quê? Porque aqui eu tenho um brinco de obsidiana negra, né? Uma das pedras de preconceito das pessoas. Numa forma de serpente. Outro preconceito que as pessoas temem. Um animal peçonhento. Mas é o símbolo da medicina. É o símbolo da cura. É um animal que troca de pele rápido. Da regeneração. Você já parou para observar o polo positivo? Porque em tudo no universo é o polo positivo e o polo negativo. Se existe um polo negativo forte, vai existir também um polo positivo tão forte quanto. E aí, quando eu falo de uma obsidiana na forma de uma serpente, eu já penso numa serpente negra. E se eu for buscar a referência disso na história, no conhecimento, na prática, é um processo de reestruturação absurda. E nesta posição, ela filtra o quê?
O que vem aos meus ouvidos é o que vem no meu mental e ela transmuta automaticamente. Porque o papel dela é absorver aquilo que não é positivo. Como eu falei do olho de tigre, a maioria das pessoas fala do olho de tigre, para prosperidade. Mas é prosperidade? Não só. É proteção também. Então, eu posso utilizar? Pode. Você pode associar? Pode. Existem algumas pedras que não aceitam muito isso. Por exemplo, né? Uma combinação com qualquer uma, tá? Como a esmeralda. A esmeralda vai aceitar uma combinação com rubi ou com diamante. Outras pedras, ela não tem aquele quê. Então, quando você tem o conhecimento, fica mais fácil de você utilizar. Além de embelezar, vai ter uma função energética, uma função prática na tua vida. Você sabia que se você tiver uma drusa, o que é uma drusa? É uma base com várias pontas. Uma drusa de quartzo branco ou transparente. No seu box, no chão. E toda vez que você for tomar o seu banho, você vai estar tomando um banho energético, um banho de purificação, um banho de foco, um banho de estratégia, um banho de limpar aquilo que você não quer mais. Por quê? Porque quando a água bate, naquelas pontas, elas respingam em você. Uma dica. E a drusa, ela é autolimpante. Você não precisa ficar limpando toda hora. Ou com sal grosso, ou com sal. Não, ela é autolimpante. Você precisa limpá-la, sim, da poeira, das situações físicas, né? Mas não energéticas. E as drusas, elas vão ser não só autolimpantes, elas têm a capacidade de limpar outras pedras. Então, se você tem uma drusa grande, por exemplo, eu posso pegar esta pedra, que às vezes está sobrecarregada de tantas situações, ao invés de deixar, porque às vezes no inverno você vai ter sol para deixar a pedra na água com o sal no sol para poder limpar, às vezes não tem. Onde você mora, às vezes não bate sol, onde você vai arrumar isso? Coloca, faz de conta, na drusa e deixa ela ali 24 horas. A drusa vai limpar essa energia. E aí você vai lá, passa a água, lava, seca com todo carinho, com um pano, né? Uma flanela para não machucá-la e, põe ali. Então, quando eu digo, tá aí. Quem não tem um anel com pedra ou não gosta, um brinco, e uma dica para as pessoas que gostam, né, de gargantilhas, pessoas hipertensas, não é recomendável utilizar pedras vermelhas, mesmo que seja um ponto de luz. Pititico, não importa, não é o tamanho, mas a composição, a energia emanada. Né? Tive uma pergunta outro dia sobre o citrino. E hoje é muito difícil encontrar um citrino verdadeiro que não seja caríssimo. Né? Então, o que a maioria das pessoas fazem? Pegam a ametista, aquecem a não sei quantos graus, eu não vou me lembrar agora, e ela fica com a tonalidade do citrino. Aquele laranja, aquele amarelo queimado. E aí? É citrino ou é ametista? Infelizmente, aparência de citrino, mas propriedades de ametista. Por quê? Porque a composição dela não mudou. O que mudou foi a cor, o cromatismo. Mas as propriedades continuam sendo as mesmas. E como eu posso utilizá-las? Você pode utilizar
como eu disse, né? Joias, adereços. Pode utilizar na tua casa, pode utilizar como um elixir. Eu cheguei a trabalhar com elixir de pedras durante um tempo. Só que aí existe não gosto da palavra mais, que seja perigo, né? Existem pedras que não podem ser molhadas. Então, por isso o processo de limpeza e purificação não pode ser água com sal. Você precisa encontrar outro, como eu disse, a drusa. E existem pedras que na sua composição possuem veneno. Enxofre, não me lembro se é cianeto ou alguma coisa semelhante, tá? Mas, e aí, se você colocar na água para fazer o processo, né, do elixir, você vai consumir aquilo. Então, antes de fazer qualquer coisa que possa te colocar em risco, busque o conhecimento. Água marinha é uma pedra excelente para comunicação, para professor, para todas as pessoas que falam o dia inteiro, que trabalham com comunicação. Eu tenho uma água marinha dentro do meu filtro. Então, toda a água que eu tomo está ali, já está passando pela água marinha. Por quê? Porque eu falo o dia inteiro. Agora, posso fazer um elixir com água marinha e ir tomando? Posso. Posso combinar, por exemplo, com um olho de falcão, uma sodalita para trabalhar concentração? Posso. Essas posso. Mas eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui buscar. Tem alguma coisa ali que me coloca em risco? Não, não tem. Não vai ser prejudicial. Então, show. Então, é um apelo a você que eu vou fazer agora. Filtra o que você lê nas redes sociais. Filtra o que você ouve. E antes de se colocar em risco, pesquisa, vai buscar. As ferramentas estão aí para todos. Essas, eu chamo de bênçãos. Poder da mãe natureza, sim, mas eu chamo de bênçãos da mãe natureza. Estão aí. Podem ser aliadas, mas desde que você busque o conhecimento e entenda o funcionamento de cada uma delas. Por isso que eu estou trazendo isso hoje. Nosso tempo é curto para passar N informações que eu gostaria de passar para vocês, mas espero ter despertado em vocês esse quê. Para que você saiba o que você está utilizando, para que você utilize com propriedade aquilo que às vezes já está à disposição na sua casa. Antes de contatos para cursos, consultas, institutoivanaregina.com.br, institutoivanaregina.com.br, meu site. No Insta, @IvanaReginaOficial, @IvanaReginaOficial, ou pela Vibe Mundial. E até o próximo programa.